fazer como fizeram os nossos antepassados, os pais da fé, é levar água àqueles que ainda morrem de sede, né? Ângelo Marcos, fica à vontade, o tempo é seu. Eu recomendo, então, a todos aqui, aos 11 que já estão presentes, que deem atenção àquilo que você vai falar, Marcos, por favor. E o tema que ele vai tratar hoje é as finanças e o capelão. Obrigado, Júnior. Boa noite a todos. Primeiro, assim, queria agradecer ao Júnior, ao Dilanei, a mais um, pela oportunidade de falar. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer mesmo pela oportunidade de fazer parte dessa organização. Eu agradeço mesmo a oportunidade que Deus me dá, e principalmente de estar junto com a Mais Um, né, estar junto aí com vocês, nesse trabalho tão especial e tão bonito, que é abrir esses poços, como o Júnior está falando, para que as águas possam fluir, porque tem muita gente com sede. Tem muita gente nas empresas com sede, e eu sempre falo nas apresentações que eu tenho feito da capelania para as empresas, a nossa proposta é caminhar juntos, é cuidar das pessoas e caminhar junto. E hoje em dia, sim, isso é profundamente importante, porque as pessoas estão se sentindo solitárias, já vinham nesse processo, depois de pandemia ficou ainda pior, os problemas das sociedades aumentaram, consequentemente, né, das equipes. Então, assim, as pessoas estão precisando ser cuidadas. Eu queria, para a gente começar a falar desse assunto, que vai ser, assim, um assunto bem interativo, né? Eu vou falar, mas quero que vocês participem. Antes eu queria ler 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, porque é um texto que mostra algumas situações que a gente precisa aplicar hoje na vida quando se trata de finanças. Que seja na capelania ou nas nossas igrejas, algumas coisas que são muito claras. E diz assim a palavra de Deus, lá no capítulo 4 de 2 Reis. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela os enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu gosto desse texto porque ele mostra algumas coisas importantes quando a gente trata de finanças na igreja. E eu quero ressaltar muito rapidamente, só para a gente introduzir a nossa fala. O que a gente vê aqui no texto? A gente vê uma viúva, após a morte do seu marido, que era discípulo de Eliseu, lá na escola de profetas,
E esse discípulo morreu e deixou dívidas na sua família. A viúva, em dificuldade, desesperada, o que ela fez? Sabendo que tinha um grande risco sobre sua família, que era levar seus filhos escravos, né, conforme a lei da época, poderia por um tempo acontecer. Ela buscou socorro em pessoas próximas, no caso, ao profeta. E chegando ao profeta, ela expôs a sua situação, que era uma situação dificílima, e o profeta falou: o que eu posso te ajudar? Aí, o que você tem em casa? Quais são os seus recursos? Ela falou assim: eu não tenho nada, só uma botija de azeite. Aí vai acontecer a intervenção de Deus, o milagre de Deus. Ela, com fé, ela cumpre a ordem do profeta, volta para falar tudo o que tinha acontecido, e o profeta fala: vende, paga o que você deve e vive do resto. Então, assim, acho importante, porque algumas características desse texto acontecem, são muito similares ao que a gente vê hoje na sociedade. Uma família que o texto não fala e nem compete a gente aqui a pensar, mas uma família que entrou num problema financeiro, que a gente não sabe o porquê, uma família que tinha sobre risco a escravidão, e pela ação dessa viúva que buscou um auxílio, Deus agiu, ela pôde pagar sua dívida e, principalmente, né, que é o último versículo que eu li, quando o Eliseu fala para ela: vivei do resto, quer dizer, tenha seu planejamento. A partir de agora, provavelmente até os meninos crescerem, poderem trabalhar, né, se a gente meditar um pouco mais no texto, mas vivei do resto, quer dizer, tenha planejamento. Então, assim, isso que aconteceu lá é o que acontece muito hoje na nossa sociedade brasileira. E o que acontece? Nossa sociedade é uma sociedade muito imediatista desde muito tempo. O Brasil é uma nação onde as pessoas não aprendiam, agora até um pouco melhor, não aprendiam a ter planejamento, tanto na esfera física, né, pessoa física, como também nas empresas. De um tempo para cá, principalmente nas pequenas, médias e microempresas, isso está mudando. Então, assim, o que a gente vê é que é uma sociedade muito imediatista, que não planeja, e por conta disso, em função de fatores dessa sociedade, nós sempre tivemos juros muito caros, uma sociedade totalmente estimulada por bancos, instituições financeiras, que estimula o consumo, e essa coisa toda. Resumo de tudo isso que vocês têm conhecimento. Nós temos uma sociedade doente em questões de planejamento financeiro. Só que para vocês terem uma ideia, hoje 80% das famílias brasileiras estão endividadas. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. E com uma perspectiva de piora. Por quê? Juros aumentando, inflação aumentando, poder do salário diminuindo, dentre outros fatores. Então, desses 80% das famílias brasileiras endividadas, quase 40% são inadimplentes. O que entra já não é o suficiente para pagar o que deve. Tá? Quase a metade. Então, se a gente contextualizar para a nossa realidade de capelania, mas se a gente pensar numa palestra para 50 funcionários em qualquer empresa, estatisticamente,
nós vamos imaginar que 40 desses funcionários estão endividados, que 20 estão inadimplentes, que 20 os seus salários e outras situações já não paga aquilo que eles assumiram. E isso, assim, na capelania, né, vocês que já estão há muito mais tempo, os pastores que aqui estão, que lidam há mais tempo com as pessoas, nós temos N fatores que são problemas hoje na sociedade. Problemas emocionais, problemas familiares, e problemas de dependência química. Mas, assim, pela minha experiência de 30 e tantos anos de banco, para mim não tem nada tão ruim quanto qualquer outra situação, que é a falta de uma saúde financeira nas famílias brasileiras. E isso traz para esses funcionários e também para os empresários, tá? Também para os empresários, todo tipo de problema. Ansiedade, depressão, desgaste emocional, insônia, agressividade, inércia. Por quê? Tão ruim quanto outros problemas é você ter problema financeiro dentro da sua casa. É você ter dificuldade, é você ter, que seja uma empresa com seu faturamento, ou que seja um empregado com o seu salário, e você vê que o que entra não é suficiente. E, consequentemente, essas pessoas, cada vez mais, elas vão se atolando. Por quê? Entra no cartão de crédito, entra no cheque especial, é o financiamento do veículo, é o financiamento de casa também, e principalmente terceiros. Vamos ser muito claros, tá, gente? São terceiros familiares e como também os agiotas. Quando a pessoa entra no cartão de crédito e chega, quando ele não, esses 40% que não conseguem mais pagar, que viram inadimplentes, eles passam a estar suscetíveis a uma taxa de 14% ao mês, a 200% ao ano. Quer dizer, uma pessoa que fica devendo R$1.000 num cartão hoje, daqui a um ano ela está devendo mais de 4.000. Em 2 anos ela está devendo mais de R$10.000. Em 3 anos está devendo mais de 20.000. Sem fazer nada. Sem fazer absolutamente nada. Então, e tantos outros. Se for falar em cheque especial, se for falar em todo tipo de financiamento, o Brasil é um país muito covarde. Por quê? Porque a gente sabe que politicamente, a Constituição brasileira ela tem até alguns limites, só que politicamente isso não é aplicado. Então a sociedade fica à mercê dessa realidade. E assim, em um resumo, eu depois vou passar para o Edilanei, eu tirei aqui alguns estudos do SPC São Paulo, que trata com um pouco mais de especificidade essas questões, essas estatísticas. Vou passar para o o Edilanei distribui aí. Mas, assim, o mais importante que eu queria frisar é que, na verdade, hoje, a sociedade brasileira, os funcionários das empresas que nós cuidamos, uma boa parte deles, eles se tornaram escravos do sistema financeiro. Eu falo isso onde eu posso falar sobre finanças, porque o endividamento, eu não estou falando só dos inadimplentes não, tá, gente? Aqueles que já não pagam as coisas, que deixou para lá. Estou falando daqueles que muitas das vezes
lutam mês a mês para manter as suas contas em dia, só que, na verdade, viraram escravos dos juros do cartão, do financiamento de toda ordem, e deixando de cumprir, deixando de fazer, deixando de conviver, deixando de trazer para suas famílias coisas importantes, principalmente os empregados, né, essa faixa até os 5 salários, mas que entra nessa vida de endividamento ou descontrole, na pior hipótese, você começa a deixar de conviver com a sua família. Porque aquele recurso que você tinha para sair na sexta-feira para comer uma pizza com a sua família, para gastar R$ 200, para quem recebe 2.000, 3.000, às vezes ele está pagando de juro no cartão, às vezes ele está pagando no financiamento de um automóvel, às vezes ele está pagando para um terceiro que ele pegou, enfim. Então, ele está deixando de criar situações, de investir na sua família por falta de planejamento e, consequentemente, virou escravo. Então, eu sempre falo que a falta de planejamento financeiro, tanto pessoal, como a falta de planejamento estratégico nos micro, pequenos, médios empresas, as médias empresas, os torna refém do sistema financeiro. E se a gente olhar hoje para esses que a gente cuida na nossa capelania, muita gente está passando por essa situação. E qual é o nosso papel? É ser esse auxílio, é fazer essa função, como Eliseu fez aqui no texto, de agente de cuidado, agente de ter uma responsabilidade para levar essas pessoas a saírem dessas situações. Porque eu tenho certeza que essas pessoas, elas se sentem envergonhadas, muito envergonhadas. Aquele dia que eu falei lá, depois que eu terminei a minha palestra, uns 5 ou 6 vieram falar comigo, vieram conversar, e você vê que eles têm necessidade de que alguém ajude, porque muitas das vezes, e na maioria das vezes, tá, eles não têm a quem recorrer. Eles não têm a quem recorrer. Talvez o pastor da igreja, se ele tiver uma comunidade para se reunir. Mas se ele não fizer parte de uma comunidade, talvez um amigo, um familiar, mas nessas horas a pessoa tem muita vergonha de se expor, porque gera N transtornos, já está sofrendo problemas provavelmente dentro de casa, porque as coisas começam a ficar mais difíceis na relação com a esposa, na relação com os filhos, na relação com os familiares, enfim, são assuntos que, infelizmente, que a gente conhece. Então, nós como capelães, nós precisamos ser esse agente que vai levar transformação. Como Eliseu foi para essa viúva, a viúva estava desesperada, ela via seus filhos na iminência de se tornar escravos, e ela foi buscar ajuda. Então, o que eu penso, como capelão, nós precisamos falar mais com esses grupos, procurar ter realmente aquele bate-papo até individual, porque a gente sempre percebe uma ou outra situação, para que a pessoa possa, devagar nesse processo, ter essa liberdade e para que a gente possa ser esse auxílio. No caso do texto, Deus agiu milagrosamente para resolver o problema da viúva. Mas no nosso caso, quem vai solucionar, ou quem vai ajudar a solucionar, é a capelania, é a mais um, são os capelães. E eu quero até aqui já me colocar à disposição, seja onde for, em qual capelania, em qual empresa, se for necessário
né? Porque o capelão tem que ter a primeira conversa, né? Aquela primeira orientação, mas às vezes tem coisas um pouco mais complicadas. Se for preciso, pode entrar em contato comigo, a gente vai conduzir isso aí, vai ajudar de alguma forma, porque eu entendo, eu entendo que nós, da capelania, nós precisamos abrir poços. E o poço que eu queria abrir é essa água fluente para que as pessoas possam ter orientação, aprender a ter planejamento pessoal ou até na empresa, para que possa deixar de ser escravo do sistema financeiro. E na verdade hoje, gente, muita gente hoje é escravo do sistema financeiro, é escravo da sua dívida, é escravo da sua inadimplência, trazendo N problemas. Como é que um funcionário, e todos nós aqui, né, aqueles que trabalharam em empresa, e os pastores, né, que cuidam das suas ovelhas, como é que a gente consegue ter produtividade quando a gente entra numa esfera, numa roda viva com problema financeiro? Como é que esses funcionários que a gente cuida vão poder ter uma produtividade de excelência, dentre outros assuntos, problemas, com problema financeiro? É o salário que não dá, é o terceiro que está cobrando, é o cartão de crédito que cresce exponencialmente. Então, assim, a minha palestra, a minha palavra, que não é nenhuma palestra, é para que a gente se movimente, para que a gente, como capelão, a gente entenda que as pessoas estão sedentas para sair desse ciclo vicioso que infelizmente a nossa sociedade vive. É quem ganha até 3 salários, é quem ganha até 5 salários, é quem ganha até 10 salários, é quem ganha até 20 salários. Só muda os motivos, tá, gente? Só muda os motivos. Mas é uma realidade da maioria das famílias brasileiras, infelizmente. E qual é a solução? É planejamento. É planejamento para sair dessa situação, é planejamento para se livrar das dívidas piores e gradativamente adequar. Então, porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Eu poderia falar mais um monte de estatística aqui. 4 em cada 10 pessoas endividadas têm desconforto com relação à sua situação. 6 em cada 10 têm preocupação com a sua vida, com a vida dos seus familiares, em função do seu endividamento. Quando falo em preocupação, aí eu estou falando de insônia, eu estou falando de agressividade, eu estou falando de inércia em relação a outros envolvimentos emocionais na família, que a pessoa começa a ficar tão preocupada que ela deixa de participar de N coisas. 33% são profundamente irritados, 31% são pouco produtivos. Isso são estatísticas, pesquisas que foram feitas. Nós precisamos ajudar as pessoas a mudar essa realidade de deixar de ser imediatista e buscar um mínimo de planejamento, um mínimo. Fala assim, mas isso, Marcão, eu estou falando de pessoas que ganham 2 salários, 3 salários, né? Na média aí das empresas que a gente atua.
Só que hoje, gente, a gente, com planejamento financeiro, a partir de R$ 100, a partir de R$ 100, hoje já dá para você começar a fazer um planejamento para ter um objetivo ali na frente. Então, e mais importante do que propriamente o planejamento, ter recursos, é sair dessa realidade de escravidão. Porque a minha visão, experiência que eu tenho de 30 e tantos anos de banco, gestão financeira, eu trabalhei superintendência, IN, direção geral, a gente trabalhava com essa estatística. As pessoas, a sociedade nossa, infelizmente, por falta de planejamento, por ser imediatista, ela se tornou escrava. Escrava dos seus desejos e depois escrava das suas do montante de endividamento que ela cria, e na grande maioria das famílias, depois vira uma bola de neve. Essa roda viva desse imediatismo, dessa falta de planejamento, que está mudando, principalmente com algumas iniciativas, algumas empresas que estão mudando aí o sistema financeiro, estimulando as pessoas a conhecerem mais, a se envolverem mais, a pensar mais, até nas questões de investimento, não só nas questões de endividamento, mas nas questões de investimento. Então, as pessoas estão aprendendo a se planejar, estão buscando orientação, estão buscando curso, só que para essa faixa até 5 salários, ainda é muito pequena o número de pessoas que tem esse conhecimento. A grande maioria vive uma vida foi o que eu falei, 80% da família brasileira está endividada. 80%. Está endividada a 14% no cartão de crédito, fora as tarifas. Está endividada a 2,5% no financiamento de veículo. Está endividada no cheque especial a 10%, 8%, 6%, que são juros impagáveis. Às vezes a gente fala assim, o brasileiro tem muito essa cultura de não fazer conta de juro. Ele só quer saber a prestação. Qual que é a prestação? Cabe no meu orçamento? A prestação é R$ 200. Ele não quer saber se ele está pagando 10%. Ele quer saber se a prestação cabe no orçamento. Então, só que ali na frente, ele vai ver que a capacidade financeira dele vai se esvair e, consequentemente, entra nesse processo de inadimplência, aquela coisa toda. Então, assim, a minha palavra, em cima de tudo isso, como capelão e para os capelães, é que a gente tem esse propósito de caminhar junto, cuidar, como nós fazemos, né, com as equipes, mas muita atenção, com um olhar bem apurado para essas questões assim financeira das famílias, dos empregados. Porque na nossa realidade, cada um aí na sua capelania, você tem pessoas que estão lutando para pagar as contas, você tem pessoas que estão com o nome com problema, você tem pessoas que estão com vergonha, em angústia, em sofrimento, e muitas das vezes, principalmente nessa faixa etária, dos 80 até o 40, né, que não são os inadimplentes, são os endividados. São pessoas que muitas das vezes sofrem sozinhas. Então, assim, a minha palavra é: vamos caminhar juntos
e com um olhar bem apurado para essa questão financeira. Eu coloquei como propósito da minha vida, e a Mais Um veio, foi uma ação de Deus na minha vida, ajudar as pessoas a saírem dessa realidade. É meu propósito de vida hoje, ajudar as pessoas a sair dessa realidade de ser escravo financeiro. Na verdade, como no texto desses filhos da viúva, eles estavam prestes a virar escravo financeiro, escravos de uma dívida, que foi feita pelo pai. Não sei o porquê. E hoje a gente vê muita gente escravo financeiro, que perdeu o direito de agir sobre as suas vidas. Porque a pessoa, naquela vontade de se manter correta, começa a deixar em dificuldade algumas situações. E a gente vê isso, tá, gente? Nas empresas, a gente vê isso nas igrejas. Então, assim, a minha palavra e o meu propósito hoje é falar assim: vamos ajudar essas pessoas a deixar de ser escravas financeiras. A palavra que eu uso, aonde eu posso falar, é deixar de ser escravo financeiro, do sistema financeiro. Por quê? Porque a pessoa não tem planejamento, porque nunca teve uma orientação. Tudo bem, é verdade. Mas a partir de agora, caminhando junto e cuidando dessas pessoas, que é a nossa obrigação, caminhando junto e cuidando dessas pessoas, é o mínimo de orientação, é o mínimo de ação para que essas pessoas deixem de ser escravos do sistema financeiro. As empresas são do mesmo jeito, elas são do mesmo jeito, tá, gente? As empresas são escravas do sistema financeiro, porque esse cliente, que é a grande maioria, ele não questiona taxa, ele não questiona prazo, ele não questiona nada. Aquele que tem planejamento, e quem aqui, né, convive com a empresa, a empresa que tem planejamento, o cliente que tem planejamento, ou pessoa física, ele briga por taxa, isso eu não quero, desse jeito eu não faço, essa tarifa eu não pago. Mas a grande maioria, eles só querem pegar o dinheiro, porque eles já estão tão desesperados, tão aflitos, tão cheios de problema, que assim, viram escravos do sistema financeiro. Marcos, Oi. O que eu queria dizer aí para esse grupo é que, numa certa época, em nossa igreja, eu fui convidado a fazer uma palestra sobre administração das finanças para um grupo de casais. E eu não tinha isso pronto, então eu fiz. Eu fui criando, enfim, com a minha experiência e com alguma coisa que eu fui pegando de amigos. E eu tenho esse curso pronto hoje. Então, o meu compromisso com todos e com a capelania de uma forma especial é gravar esse curso. Eu vou gravar a partir desta semana, gravar esse curso e disponibilizar depois para todos. É uma visão de administração financeira à luz da Bíblia. Portanto, não é algo que seja palatável para a grande maioria das pessoas que são as quais nós cuidamos como capelães. São pessoas que não têm essa intimidade com o pensamento bíblico. Mas cabe a nós, capelania cristã, abrir a mente para essa visão. Então eu prometo que vou fazer isso. E no final eu ensino como se faz uma planilha de orçamento e de acompanhamento e de planejamento de gastos, de tal forma que você, na medida do possível, gaste menos do que entra. E só falando em situação de casais, um dos grandes motivos hoje de divórcio é problema financeiro, tá, gente? Um dos grandes motivos do divórcio hoje no Brasil, um dos maiores motivos é problema financeiro. Eu
eu tomei como propósito e agradeço profundamente a Deus a oportunidade de ter me abrido as portas da Mais Um Capelania. E então eu quero, assim, como última palavra, eu quero que a gente tenha ações para tapar esse sangramento. E eu quero me colocar à disposição para a capelania de uma forma assim, bem incisiva, em qualquer lugar, qualquer uma das nossas capelanias, se for preciso, claro que a maioria vai ser por telefone, mas por vídeo, mas para auxiliar, para caminhar junto. Eu estou falando isso porque esses dias eu estava conversando com um empresário cristão, e ele está precisando de ajuda com a empresa. E eu falei assim, meu irmão, eu quero caminhar junto, eu estou junto com você. Então, o que eu quero dizer? Eu estou à disposição como para a gente caminhar e resolver o problema dessas pessoas. Aqueles que conseguirem externar uma voz, um grito de ajuda, seja em qualquer capelania, a gente, por vídeo, tentar ajudar de alguma forma, ações e essa coisa toda, tá? Eu quero me colocar à disposição para que a gente possa realmente ser um remédio para ajudar essas pessoas em qualquer lugar, em qualquer capelania que a Mais Um possa fazer. Eu estou à disposição, tá?